Oh, aleluia. Senta-te adorando a Jesus. É com muito respeito e consideração que eu me dirijo a esta igreja nesta manhã, a noiva do Cordeiro, a igreja do arrebatamento, para dizer aos irmãos que o texto que eu li, o Senhor me levou a uma reflexão profunda, não profunda no aspecto teológico, mas no aspecto de revelação de Deus. O Espírito Santo ministrou meu coração acerca deste acontecimento na vida de um grande homem, na vida do apóstolo Pedro. Meus irmãos, todos os demônios de plantão estavam em Jerusalém naqueles dias, estavam planejando a morte do Filho de Deus, a morte de Jesus. Havia um projeto diabólico para tirar a vida de Jesus, porque Satanás pensava que a morte de Jesus era a derrota do cristianismo, era a derrota dos projetos. E eu quero dizer a você que este dia, e durante alguns dias anteriores a isto, Satanás andava à procura de alguém que pudesse introduzir seu projeto, introduzir sua vontade. Se Deus está à procura de homens que tenham as características para serem usados por Ele, como humildade, dedicação, santidade, coração humilde, sincero, o diabo também está à procura de pessoas que ele possa usar, que tenham as suas características, como arrogância, orgulho, exaltação, avareza. São coisas que o nosso adversário procura encontrar em algumas pessoas, para poder também realizar seus projetos e seus propósitos. Os discípulos, enquanto estavam sendo preparados pelo Senhor, em alguns momentos, eles titubearam, eles entraram em assuntos muito complexos, em assuntos que Deus já há muito tempo conhecia, como por exemplo uma discussão entre eles: qual de nós é o maior? Deus já conhecia esse assunto lá no céu. Lá no céu já houve essa discussão: quem é o maior? E foi isso que fez Satanás perder sua posição como anjo de luz e ser lançado de um lugar sublime, privilegiado, intocável, porque quando Deus coloca você em um lugar, ninguém te toca, ninguém tira, ninguém toma aquilo que Deus entrega na sua mão. Não precisa ficar com medo, meu irmão, não precisa ter medo de ameaça, não precisa ter medo do ronco daquele que imita o leão, porque onde o Senhor te colocou, ninguém tira, ninguém toca, ninguém faz nada, a menos que Ele permita. Satanás, meus irmãos, ele não tem a capacidade de conhecer o que se passa dentro de nós, porque esta capacidade está em Deus, e Deus não repartiu com anjos, nem com arcanjos, e muito menos com Lúcifer enquanto anjo de luz, porque isso Deus guardou para ele conhecer o que se passa dentro de você. É por isso que quando você se apresenta diante dele, você não o empolga com palavras, você não o empolga com uma retórica bonita. O próprio salmista disse que antes que a palavra saia da minha boca, antes
antes que ela saia por aqui, ele disse: tu já sabes tudo, Senhor. É por isso que quando você se apresenta diante dele, esqueça tudo, esqueça posição, esqueça vaidade, esqueça tudo isso, te derrama diante dele, te derrama. Se a coisa está ruim, diga que está ruim. Se você está mal, diga que está mal, porque diante dele não há engano, meus queridos. Aqui tem que ser sincero, porque a operação começa quando nós começamos a ser sinceros. Jacó só experimentou Deus na sua vida o dia que ele revelou seu nome e disse quem ele era. Entre os discípulos, o adversário estava prestando atenção. Existem olheiros. No futebol existem olheiros que andam nos estádios por aí afora, espiando alguns craques que não são conhecidos. E quando eles acham um que não é conhecido, eles logo pegam e levam para um lugar para que possa ser aplicado em cima dele. O inferno tem olheiros. Como ele não conhece o seu coração e nem o meu, ele fica olhando o que você faz, ele fica olhando o que você diz, ele fica olhando suas ações. E ele andava, Satanás, com alguns demônios, andava participando de alguns cultos ali por Jerusalém. E ele viu um dia os discípulos conversando entre eles: qual será que Jesus gosta mais? Quem é o maior aqui entre nós? Olha, eu acho que é Pedro. O outro disse: eu acho que é João. Jesus chama ele para todo lugar que vai, é João. E o diabo estava prestando atenção nisso tudo. E você vê como nós somos. Deus colocou dentro de nós, instalou dentro de nós algo que se chama consciência. Eu sei que estou fazendo errado, porque Jesus se aproximou deles e disse: o que vocês estão conversando? E eles se calaram e não disseram nada, porque eles sabiam que querer ser grande não é coisa que vem do céu. Se querer ser grande é coisa que vem do céu, Jesus foi o maior bobão que pisou nessa terra, porque ele se tornou servo, se cingiu com toalha, lavou o pé dos discípulos. Ele veio a essa terra para servir a você e a mim, para servir a igreja. É por isso que você anda na terra como um príncipe, porque ele te coroou sobre a terra, para que você seja uma bênção. Meus irmãos, e os discípulos, tudo isso estava em fase de treinamento. Jesus estava preparando eles. Mas um dia, em uma reunião, aconteceu algo muito interessante. Uma mulher que teve seu irmão ressuscitado depois de 4 dias dentro de uma sepultura. Essa mulher recebeu seu irmão de volta e convidou Jesus para uma janta. Você imagina só, se você convidasse Jesus para um jantar, depois de ele ressuscitar seu filho, seu irmão, 4 dias podre dentro de uma sepultura, o que você não faria por ele? Você ia oferecer o melhor que você tem, a melhor comida, compraria fazão, o melhor tipo de carne para oferecer para Jesus. E naquele jantar,